Notícia terrível sobre Lula da Silva acaba de ser confirmada direto de Brasília. E o clima, gente, extremamente tenso, gente. A esquerda está completamente devastada. Palácio do Planalto agora, neste exato momento, está um clima de velório. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou a esquerda agora, neste exato momento, gente, tá? Inclusive, vou trazer um vídeo aqui também do grande aliado, né, do Lula, o Zé Dirceu, gente, completamente devastado com uma notícia gravíssima que acabou de ser confirmada aqui direto de Brasília, gente, tá? Grande aliado histórico do Lula, o Zé Dirceu, completamente devastado. Eu vou trazer também esse vídeo do Zé Dirceu nos mínimos detalhes aqui para todos vocês e por que eles estão tão desesperados assim com essa notícia terrível. Outro ponto que eu vim aqui correndo trazer para vocês e é plantão urgentíssimo, gente, tá? STF precisou ser evacuado às pressas após alarme soar, gente. Foi ministro correndo para tudo quanto é lado. O prédio do STF foi evacuado. Todo mundo que estava dentro teve que fugir. E a pergunta que fica é, tentaram invadir o STF, por isso que precisou ser evacuado? Vou trazer aqui essa notícia que gerou pânico e desespero no STF. Isso aconteceu agora há poucos minutos que eu estou gravando aqui esse vídeo direto de Brasília, gente, tá? E a Polícia Federal acabou de explodir mais uma bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. E o clima, gente, aí de desespero total e geral. Outra coisa, gente, acabou de sair aqui uma informação. Vocês se lembram que recentemente o André Mendonça deu uma ordem para o Davi Alcolumbre, né? Que em 48 horas era para ele prorrogar a CPMI do INSS. Pois bem, gente, Davi Alcolumbre, segundo aqui matéria do Jornal Globo, está extremamente revoltado e furioso com o André Mendonça. E Davi Alcolumbre foi até além, declarou guerra contra André Mendonça. E aí, gente, tá nessa queda de braço, quem vai sair esmagado, gente, tá? Claro que eu vou trazer essa informação para vocês. E, gente, tá? O trem tá feio pro governo Lula, gente. Notícia que acaba de ser confirmada. Membro do governo Lula acaba de fugir, gente, tá? Membro do governo Lula acaba de fugir. Por que que fugiu? Gente, é muita humilhação, gente, tá? Vou trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Inclusive tem informação urgentíssima sobre internação às pressas. Tudo isso vai estar aqui. Não esqueçam de se inscrever rapidamente, que eu tô vendo aqui que tem muita gente que está sempre me acompanhando, está sempre mexendo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Lembrando que para você se inscrever, é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó, clica em cima, na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Logo de cara, José Dirceu, gente, o grande articulador político do Lula, aliado de longa data, envolvido até o pescoço no escândalo de corrupção da Lava Jato, preso, gente, corja dos companheiros do Lula. Pois bem, gente, tá? José Dirceu tá extremamente irritado com esse negócio de delação do Daniel Vocaro. Afinal de contas, se Daniel Vocaro delatar, vai atingir em cheio membros do governo Lula, vai atingir em cheio ministros, né, do STF, autoridades da política do judiciário e principalmente vai atingir em cheio membros do governo Lula, aliados do governo Lula. Gente, o que mais tem é aliado do Lula envolvido nesse escândalo da fraude do INSS. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro citando os nomes dos aliados do Lula envolvidos nesse escândalo. E parece que o Zé Dirceu não está gostando nada. E ele falou, gente, como assim delação? Ele disse que é totalmente contra a delação, mas na época em que o Mauro Cid foi delatar, afinal de contas era para ferrar e lascar com o Bolsonaro e aliados, José Dirceu, naquela época podia delatar, né? A delação poderia ser usada, utilizada para ferrar e lascar com o Bolsonaro e aliados. Agora, delação para ferrar com aliados do Lula, para ferrar o Lula, que recebeu o Vocaro em reunião, para ferrar com ministros do SF, não. Aí, nesse caso aqui, a delação não presta, não serve. É o desespero, gente. Se a gente assistir, principalmente do meio pro fim aqui desse vídeo do Zé Dirceu, às vezes a gente tem a impressão de que ele tá falando do Mauro Cid. Vocês viram o que acontece com delação? O cabra ameaça a família, ameaça a esposa, ameaça filhos. Foi exatamente isso que aconteceu com o Mauro Cid. Mas no caso do Mauro Cid, o Zé Dirceu estava aplaudindo. É para ferrar
com o Bolsonaro e para ferrar com os aliados do Bolsonaro, podem continuar. Quem não se lembra daquele vídeo do próprio Alexandre de Moraes alertando, né, o Mauro Cid de que se ele mentisse, se ele dissesse, né, que se ele, sua família, sua esposa, seu pai podem ser presos. Aquilo ali, gente, tá na época, os jornalistas, os juristas massacraram o Alexandre de Moraes naquela fala. Né? A gente lembra muito bem como é que foi a delação do Mauro Cid. Então, assim, o Mauro Cid foi lá, delatou, basicamente foi o suficiente para condenar o Bolsonaro e aliados. Agora, no caso do Daniel Vocaro, não, precisa ver com ressalva. Mas a culpa aqui não é só do que... mas a culpa aqui também é do Banco Central. Tem que investigar, tem que mudar. É o Banco Central, é os órgãos reguladores, fiscalizadores. É isso, gente, tá? A culpa do rombo não foi... Vocaro, não. Guido Mantega, Lula que recebeu o Daniel Vocaro. Não tem que investigar isso. Tem que investigar é o Banco Central, órgão de regulação, regulamentação, fiscalização. Isso é medo, gente, tá? Isso é medo, porque sabe que a delação do Daniel Vocaro vai chegar lá naquela reunião que o Lula teve com ele, com o Gabriel Galípolo, com o Jacques Wagner, com o Guido Mantega, vai chegar. O delegado vai fazer essa pergunta pro Daniel Vocaro, né? A reunião que você teve com o Lula fora da agenda, olha os encontros que você teve, né, com o Alexandre de Moraes, as conversas com o Moraes, o contrato de 129 milhões, né, o pagamento de 30 milhões lá da Marit, lá do Dias Toffoli, tudo isso vai ser questionado. Aí aqui, né, a delação do Mauro Cid serviu para mandar muita gente para cadeia. Agora a pergunta que fica e a delação do Daniel Vocaro também vai servir para mandar muita gente para cadeia? Essas pessoas que meramente foram citadas, claro, vai ter que ter prova, vai ser investigado, mas, gente, o Daniel Vocaro, ele não vai citar, não vai falar alguma coisa sem ter a prova. O cara tá correndo o risco de apodrecer na cadeia, com o André Mendonça não tem conversa. Então, assim, gente, isso é desespero. O Zé Dirceu, o maior articulador político da esquerda, do PT e do Lula, está desesperado, porque sabe que a delação do Daniel Vocaro vai ser levada em conta, vai ser levada em consideração, da mesma forma que o Moraes levou em conta e consideração a delação fajuta do Mauro Cid, que resultou em tudo aquilo que vocês estão vendo até hoje. Então aí, gente, é desespero. Ele sabe que se levaram em consideração a delação do Mauro Cid, vão levar em consideração a delação do Daniel Vocaro. E muita gente pode ir para a cadeia por ordem do ministro André Mendonça. E um dos maiores motivos do desespero é porque é o Mendonça que é o relator. Esse é um dos maiores motivos do desespero. Porque se o relator fosse, por exemplo, um Gilmar Mendes, uma Carmen Lúcia, ou outro ministro, né, gente, tá? Seria diferente. Mas é o Mendonça que tá lá. Então, pânico e desespero começa a tomar conta. Falando em pânico e desespero, gente, tá? Vejam o que aconteceu no STF, notícia divulgada pelo Metrópolis. STF é evacuado às pressas após alarme soar, gente. Parece que foi ministro para tudo quanto é canto, saíram correndo, né? Os assessores, o pessoal lá que fica empurrando e puxando a cadeirinha para ele, saiu todo mundo saiu correndo do STF após o alarme soar. E muita gente ficou, gente, será que tentaram invadir o STF? O que aconteceu? Que eles evacuaram o STF, teve que sair todo mundo do prédio. O que aconteceu? Vamos entender. Uma suspeita de vazamento de gás no terceiro andar do STF obrigou os servidores a deixarem o prédio às pressas na noite desta segunda-feira. Conforme apurou o Metrópolis, a sede e o anexo 1 do Supremo precisaram ser evacuados. Um alarme foi acionado para orientar a saída imediata dos servidores. O terceiro andar abriga a presidência da corte, tá? Brigadistas percorreram todas as salas dos prédios para garantir a evacuação. Todo o processo de identificação durou 30 minutos. O problema foi resolvido logo em seguida. Então, não foi invasão, gente, tá? Tinha muita gente perguntando, Fabiana, o prédio do STF foi invadido, será que tentaram alguma coisa contra os ministros? Não, gente, tá? Parece que foi gás que vazou, o alarme soou
e teve que ser evacuado todo o prédio, gente, tá? Tá aí, notícia de última hora. Agora, a Polícia Federal, gente, fechando o cerco contra o Lulinha, o filho do Lula. O Lula, gente, tá a todo santo dia. Eu acho que ele deve falar assim para os seus assessores: saiu alguma coisa na imprensa contra o meu filho? Me contem. Porque o Lula deve estar desesperado, gente, tá? O pior momento da vida pro Lula para esse escândalo explodir agora, né? O Lula só pensa em campanha, só pensa no poder, só pensa em continuar na presidência. E cada bomba que sai contra o Lulinha, que eu acho que o Lula deve entrar em desespero. Mais uma, gente, tá? Será que isso aqui é só uma coincidência? Viagem do Lula custou R$300 mil. E o funcionário do Careca do INSS revelou para a Polícia Federal que o Careca do INSS dava uma mesada, né, um mensalão para o Lulinha de R$300 mil. 300 na viagem, 300 de mensalão. Será que é só coincidência, gente? Não, só coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será? E agora a gente também segue acompanhando a situação do filho do presidente Lula, ainda falando sobre essas fraudes no INSS. O nome do filho mais velho do presidente voltou a aparecer nas investigações. Olha só, em janeiro de 2025, Lulinha viajou com a família para a Noruega e para a Finlândia para ver a aurora boreal. As despesas, no entanto, não foram pagas por ele. Foram pagas por quem? Por aquela lobista e empresária, Roberta Luxinger. A viagem custou cerca de R$300 mil. Foi organizada pela influenciadora de turismo de luxo Marina Mantega, filha do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Lulinha e a família viajaram para a Europa em um voo da Swiss Airlines e chegaram a ficar num hotel com diárias de até R$37 mil por pessoa. Isolado na floresta boreal, o Oktola fica em Rovaniemi, na Lapônia, e para se hospedar tem inclusive fila de espera por muito tempo. Essas informações estão todas na coluna da jornalista Andresa Matais, do portal Metrópolis. Roberta Luxinger, que bancou essa viagem, é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva e seria ela o elo entre o Lulinha e o Careca do INSS. A suspeita é de que o lobista pagava as despesas de Lulinha e da família com dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes. Só que vamos lembrar, né? Boa parte do dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes vinha de onde, gente? De aposentados e pensionistas, né? Quem é Antônio Carlos Camilo Antunes? Careca do INSS, só é bom lembrar. Em novembro de 2025, o filho de Lula ainda fez outra viagem bancada por ele, Antônio Carlos Camilo Antunes, e de primeira classe. Os dois estiveram em Portugal para conhecer uma empresa que produz medicamentos à base de canabidiol. O negócio não foi adiante e Lulinha, que já se dispôs a prestar depoimento, nega qualquer irregularidade. Bom, o nosso ouvinte vai lembrar, a primeira vez em que esse assunto apareceu aqui no nosso noticiário foi o fato de que Lulinha havia viajado ao lado do Careca do INSS na primeira classe para essa viagem aí em Portugal. E na época, muito cobrados pelos ouvintes, o que a gente disse foi o seguinte: olha, viajar ao lado pode ser um indício estranho, mas não denota nada. Né? Até aí não denota nada. Se a viagem foi paga pelo Lulinha, eu já viajei ao lado de gente também, eu já viajei ao lado do Suplicy uma vez. Né? Mas foi uma coincidência. Então pode ser uma coincidência. Aguardemos as investigações. Vieram as investigações e agora sim a gente tem elementos suficientes para dizer que mais uma vez o filho do presidente está metido em coisa bastante difícil de explicar, tanto é que a gente não conhece a explicação ainda. Tinha Portugal e aí vieram com esse papo aí do canabidiol. Olha, Lulinha seria alguém que poderia investir na produção de canabidiol, a maconha medicinal, etc. E tá bom, agora tem a Noruega e a Finlândia. A não ser que o Lulinha também fosse um possível investidor em bacalhau, fica difícil explicar porque no mundo em que não existe almoço grátis, haveria uma aurora boreal grátis na Finlândia e na Noruega. Aliás, todo esse roteiro aqui parece um sonho esquisito, né? Na aurora boreal estava lá o filho do Lula, acompanhado da Marina Mantega, que já foi apresentadora do Pânico e também era filha do Guido Mantega. E aí os R$300 mil iriam remitir aqueles outros R$300 mil do Lulinha que estão no noticiário. Talvez por isso a minha mente tenha criado esse sonho esquisito. Guido Mantega que apareceu recentemente agora. Também na lista do INSS. Na verdade, do Banco Master. Do contratado, do Vocaro. Meu Deus. Tudo um sonho esquisito. Meu Deus, preciso tirar férias. Isso. Mas é tudo... Tudo coincidência, gente, tá? Tudo. Gente, não criem coisa na cabeça de vocês. Vocês que estão aí do outro lado, não criem coisa na cabeça de vocês, gente, tá? É tudo coincidência, gente, tá? A maior coincidência da face da Terra. A viagem custou R$300 mil. Lula recebia, segundo, né, o funcionário do Careca do INSS, um mensalão de R$300 mil. Mas é só coincidência, gente, tá? Só
coincidência. Isso, gente, é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. É subestimar a inteligência do povo brasileiro. Eu acho que às vezes eles acham que aqui na nossa testa deve estar escrito trouxa, porque não tem outra explicação. Mas é só... Não, segundo o Lula é porque o Lulinha é o Ronaldinho dos negócios. Ele é um craque como empresário. Pelo amor de Deus, gente, tá? Pelo amor de Deus, é subestimar a nossa inteligência. E agora, gente, deixa eu trazer para vocês os bastidores de uma treta gigante que está acontecendo. Recentemente, o terrivelmente evangélico André Mendonça deu uma ordem para o Davi Alcolumbre. Você tem 48 horas para prorrogar a CPMI do INSS. Tem 48 horas. E o Davi Alcolumbre não gostou não, gente, tá? Tá irritado, ficou furioso aí com essa ordem do Mendonça. Não foi nenhum pedido, é uma ordem e tem prazo, 48 horas. O Davi Alcolumbre não gostou, gente, tá? Ficou furioso, irritado. Alcolumbre aciona a advocacia do Senado após Mendonça determinar a prorrogação. Gente, o Alcolumbre, né, a Madre Teresa de Calcutá do Senado Federal, acionou a advocacia contra o André Mendonça. É o poste mijando no cachorro, né? A decisão do ministro do STF, André Mendonça, que determinou a prorrogação da CPMI do INSS, levou o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, a acionar a advocacia da casa para mapear saídas jurídicas e calibrar a resposta institucional. A ordem foi dada ainda na noite de segunda-feira, antes mesmo da notificação formal. Interlocutores relatam que o senador foi surpreendido pelo teor e pelo tom da decisão, que obriga a mesa do Congresso a receber e ler em até 48 horas o requerimento de prorrogação da comissão. A decisão teria irritado Davi Alcolumbre, gente, tá? A decisão teria irritado Davi Alcolumbre e ele foi lá, acionou a advocacia do Senado para ver as brechas, da onde que ele pode, né, tentar confrontar o ministro André Mendonça. E aí nessa queda de braço, gente, tá? Quem vai sair esmagado? Presidente do Senado ou o ministro, o relator, né, da CPMI do INSS, ministro do STF? Coloca aqui embaixo aí a opinião de todos vocês, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora, daqui a pouco, internação às pressas. Vou trazer essa informação urgentíssima aqui para vocês, mas antes, deixa eu trazer aqui, gente, essa notícia terrível sobre o Lula, que foi confirmada. Inclusive, a informação que a gente tem é que essa notícia, gente, tá, deixou a esquerda devastada nesse dia de hoje. O clima é de velório dentro do Palácio do Planalto, gente. Tá aqui. Flávio tem 41% e Lula tem 38,3% em disputa pelo Planalto. Gente, tá a situação que já estava caótica para o Lula, só vai piorando. Ou seja, o Lula só tá despencando igual uma jaca podre, gente, tá? Que tristeza pro Lula. Mais uma pesquisa revelada e o Lula acaba de sofrer um duro golpe. Agora é do Paraná Pesquisa, gente, tá? Levantamento da Paraná Pesquisa realizado entre 18 e 21 de março mostra que o senador Flávio Bolsonaro tem 41% das intenções de voto na corrida pela presidência da República entre os eleitores do Pará. É seguido pelo atual presidente Lula, que soma 38%. Ou seja, gente, se 2 percentuais para mais e para menos, o Flávio Bolsonaro está 1 ponto acima de Lula da Silva, gente, tá? Então tá aí, que tristeza. Na sequência, aparece o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que inclusive desistiu aí da campanha. Recentemente saiu essa informação. Ou seja, gente, tá? Mais uma pesquisa acaba de ser publicada e mais uma vez o Lula foi humilhado, gente, tá? Lula da Silva foi humilhado com essa nova informação. Inclusive, gente, tá? O Lula, ele tá tão desesperado com campanha que ele tomou uma decisão. O Lula tá completamente desesperado. Meu Deus do céu, gente, tá? Vejam só essa notícia que acabou de ser
divulgado. Isso aqui só mostra o desespero do Lula. Para quem tinha dúvida se Lula estava desesperado, depois dessa notícia aqui não vai ter mais. Lula disse que Camilo Santana deixa o Ministério da Educação para focar em campanha. Isso porque, gente, tá? A grande preocupação do Lula agora é com o Norte, Nordeste, que, né, a parte de cima do Brasil, porque ali era o reduto do Lula. E o Lula está despencando. O Lula está despencando exatamente no seu reduto, onde ele sempre mandou e desmandou. Aquela galerinha de lá cansou, né, das lorotas e das mentiras do Lula, parece que acordaram para a vida. Tá aí. Lula, né, diz que o Lula está basicamente pedindo socorro. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que o ministro da Educação, Camilo Santana, não deve concorrer ao governo do Ceará, mas deve deixar o governo federal para focar nas articulações eleitorais no Estado. Ou seja, o Lula enxerga no Camilo Santana sua última tábua de salvação para salvar ele naquela região. Tá aí. Meu querido companheiro, o ministro da Educação, que está, né, nos deixando agora, ele está pedindo para sair porque tem campanha eleitoral. E ele, embora não seja candidato, quer participar da campanha, declarou, referindo-se a Camilo durante a cerimônia de entrega, né, em Brasília. Então, Lula afirmou que muitos integrantes do seu governo devem se afastar do cargo, porque agora a ordem é o quê? Todos devem se debruçar e tentar salvar o Lula nesse pleito eleitoral, principalmente depois aí das últimas pesquisas que vem revelando o Lula. Ai, gente, tá? É um gostinho muito especial, porque eu lembro que na época do Bolsonaro, eles ficaram muito tempo ali na frente, né? Inclusive até dias antes do pleito eleitoral, as pesquisas davam que o Lula estava na frente, inclusive 5%, 10% à frente, mas no dia da eleição, na verdade o Haddad, né? Mas no dia da eleição, o Bolsonaro foi lá e passou à frente e deixou o Haddad para trás. E agora o Lula está sentindo o gostinho de quê? Está sempre para trás. O Lula, toda pesquisa que sai praticamente, o Lula está sempre atrás do Flávio Bolsonaro. Isso porque quando o Bolsonaro anunciou o nome do Flávio, eles fizeram chacota, né? Porque para o Lula, o candidato forte seria Tarcísio de Freitas. Agora, queimou a língua, né? E agora vamos falar sobre internação às pressas, gente. Tá? Recentemente eu trouxe essa notícia aqui para vocês, tem nova atualização. Tá aqui, membro do governo Lula internado às pressas, permanece na UTI. Sônia Guajajara, ministra do Lula, tá? Continua internada na UTI. Tá? Que a última informação, essa que está aparecendo aqui na sua tela. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, permanece internada na unidade de terapia intensiva no INCOR, em São Paulo, na capital paulista, depois de dar entrada na unidade no último sábado, com sintomas de mal-estar, febre alta e dor abdominal. De acordo com informações médicas, a internação ocorreu para a investigação de um possível quadro infeccioso. Então, ela já foi levada direto para a UTI. Nesta segunda-feira, 23, Guajajara apresentou evolução positiva ao responder bem ao tratamento, apesar da melhora. Ainda não há previsão de alta hospitalar. E segundo o último boletim médico, ela ainda se encontra na UTI e sem previsão de alta hospitalar. Gente, tá aí. Membro, né? A ministra do Lula, internada em hospital de São Paulo sem previsão de alta. Foi a última atualização. Vou trazer aqui o Marcel Van Hatten, que acaba de confirmar. Membro do governo Lula acaba de fugir da CPMI do INSS, da roubalheira da fraude do INSS, gente, tá? Fugiu. Rodrigo Assunção, o presidente da Dataprev do governo Lula, alegou problema de saúde e faltou à audiência da CPMI do INSS hoje. A Assunção tem muito a explicar, afinal, foi por meio do sistema da Dataprev que ocorreram as solicitações de descontos que resultaram nesse roubo, nessa roubalheira contra os velhinhos do INSS. Antes de trazer aqui, gente, o vídeo do Marcel Van Hatten, vocês devem estar se perguntando, quem que é esse membro do governo Lula que acabou de fugir
da CPMI do INSS? É esse que está aqui na sua tela, gente, tá? Antes de trazer o vídeo do Marcelo Van Hatten, ó. Com internação do presidente do Dataprev, CPMI do INSS foi cancelada. É esse aqui, gente, ó. Deixa eu colocar a fotinho. Esse membro aqui do governo Lula, tá? Que é o responsável pelo Dataprev, fugiu, arregou, gente, fugiu da CPMI do INSS. Vou colocar o vídeo do Marcelo Van Hatten trazendo todos os detalhes aqui desta informação. Membro do governo Lula fugiu, arregou. Vejam só. Fugiu, meteu atestado. Rodrigo Assunção, que é o presidente do Dataprev, decidiu não vir hoje à reunião da CPI do INSS para explicar como foi que o Dataprev aceitou tantos requerimentos de pessoas que foram incluídas ilegalmente para terem descontos nos seus benefícios e por que ele deixou essa roubalheira acontecer durante tantos anos, Adriana. Olha, essa explicação a gente precisa saber, porque o Dataprev, na verdade, que cuidava de todos esses dados e passava essas informações, no mínimo, deixou de fazer o trabalho dela, e é isso que a gente tem visto aqui. Pessoas e agentes públicos que deveriam fazer, mas não fizeram, não é isso, pessoal? A ex-noiva do Vorcaro sequer deu as caras, não conseguiu localizar. Coisa estranha está acontecendo aqui nessa CPMI, até censura de parlamentar. Eu fui censurado porque perguntei ao presidente Davi Alcolumbre na casa exatamente por que ele não prorroga. Adriana, Marcel Giron, 37ª sessão, nenhuma falta aqui dos deputados do Novo, somos 4 presentes, gerenciava, processava os dados. O Marcel ia questionar por que pessoas ali, até mortas, continuavam a receber e serem descontadas. 10 anos de Dataprev, governo Lula e Dilma. Era mais um militante do PT que iria sentar ali. Por isso, estão calando. Por quê? A CPMI teve sucesso. Parabéns. Tá aí, gente, tá? Marcelo Van Hatten, Eduardo Girão e seus colegas acabam de confirmar que o presidente do Dataprev do Lula fugiu. Arregou, gente, tá? Fugiu de lá depor, responder as perguntas na CPMI do INSS. Afinal de contas, por que ele deixou essa roubalheira toda acontecer? Ele prevaricou? Se prevaricou, é improbidade administrativa, isso dá cadeia. Será que ele ficou preocupado, gente, desesperado com possibilidade de ir para cadeia, né? De repente, André Mendonça vai lá, decreta a prisão do cara e ele arregou, gente. Ficou com medo, essa é a palavra certa, ficou com medo, arregou e fugiu, né, gente, tá? Da CPMI do INSS. Agora sim, gente, tá explicado o desespero, porque é que eles não queriam que essa CPMI fosse aí prorrogada, né? O desespero tomou conta geral. Pessoal, agora eu vou trazer um vídeo aqui para vocês que eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, vocês vão ficar perplexos, vocês vão ficar de queixo caído, vocês vão ficar impactados, gente, tá? O que acontece? Nós estamos em ano de Copa, né? E essa camisa aqui, gente, a camisa do Brasil, ela é como se fosse um símbolo também, não só, né, da seleção brasileira, mas é também um símbolo do patriotismo. O Bolsonaro, a gente trouxe essa cultura de quando a gente fosse para manifestações, os encontros, ia sempre de camiseta do Brasil. Então, camiseta do Brasil hoje remete não só à seleção brasileira, mas também ao patriotismo, à direita, Bolsonaro. Vocês sabem muito bem que a esquerda alhada tem, né? Vocês sabem como é que funciona essa coisa. Então, gente, tá? Estamos em ano eleitoral e acabou de ser anunciada a nova camiseta da seleção brasileira, o uniforme da seleção brasileira. Gente, vejam o absurdo. Vejam o que eles tiveram a pachorra de fazer com o uniforme, a nova camisa da seleção brasileira nessa Copa de 2026. Eu tô assim, gente, eu tô chocada com o que eles tiveram coragem de fazer com a seleção brasileira do Brasil. Vocês vão ficar de queixo caído. Só assistam que vocês vão entender. Especificar isso pro pessoal de lá, que é Brasa, não é Brasil. É Brasil, mas também é Brasa quando tá jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender. Você olha, você sabe, vai Brasa, a gente sabe que é uma coisa que assim, a gente escuta nos estádios, escuta na rua. Vai Brasa? Essa é a designer da Nike sobre o novo uniforme da seleção. Diz ela que houve brasa nos estádios e nas ruas. Você já ouviu alguém torcer pelo Brasil assim? Aliás, essa designer nem mora no Brasil. O negócio é tão inacreditável que parece comédia. Veja quando ela fala da cor.
O que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S, não o Brasil com Z? O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, que é canarinho. A ideia é trazer o Brasil mais puro, com S, não com Z. O amarelo que escolheram foi o Canary. Canary, gente, que aberração que eles fizeram com a camisa da seleção brasileira, gente. Eu tô sem acreditar que eles tiveram coragem de apresentar essa aberração de uniforme, essa aberração de camisa. Meu Deus do céu! Lembra daquela polêmica da camisa vermelha? Pegou mal e não levaram pra frente. Mas fica difícil dizer que não era uma questão política. Olha as conversas da designer. Brasil, brasa, vermelho. Mas pior, todo o marketing desse uniforme é uma tragédia. Olha o vídeo de lançamento da camiseta. Eles romantizam o Brasil como uma grande favela feliz. Ser brasileiro é isso: funk, cachorro caramelo e óculos Juliette. Em outro vídeo, o canarinho da seleção se transforma num corvo sombrio, joga sinistro. Então, para romper o jejum de 24 anos sem Copa só com pacto com o capiroto? Que mensagem engraçadinha, não é mesmo? Só que não. O brasileiro só queria um uniforme bonito para torcer pela seleção, mas ganhou cultura woke e lacração. Essa turma destrói tudo que toca. Não à toa as ações da Nike se desvalorizaram mais de 60% desde 21. Quem lacra, não lucra. Cultura woke, só lacração. Gente, que vergonha, gente, que humilhação que esse desgoverno tá fazendo a gente passar. E sabe o que eu achei mais interessante? Que na propaganda eles colocam a favela, né, o núcleo pobre aqui do Brasil, mas para quem vai comprar essa camisa, o pessoal da favela não vai conseguir não, gente, tá? Tem lugar aí vendendo ela por 700, 800, 1.000 e tantos reais. O pessoal da favela dá para comprar? Eu acho que é meio complicado, gente. Então, assim, é uma disparidade sem precedentes, gente, tá? Que vergonha, gente, da Brasa. Vai, Brasa! Quem é que fala isso, gente? Algum dia vocês já escutaram, sei lá, num campo de futebol, alguém dizer, vamos assistir o Brasa? Meu Deus do céu, mulher, designer da Nike, nem no Brasil mora, gente. Pelo amor de Deus, não tá nem sentindo como é que é a coisa aqui no Brasil. Gente, eu fiquei de queixo caído. O que vocês acharam dessa nova camiseta que, inclusive, muitos estão aí dizendo que, olha, é uma cópia de 82, muitos dizem que sim, outros não, que é uma, né, copia, mas não faz igual, mas fizeram até pior do que isso. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa, na minha humilde opinião, foi uma aberração, gente, tantas camisas bonitas que surgiram aí nos últimos anos, meu Deus do céu, gente, tá? Ai, gente, o Bolsonaro, quando vê essa camiseta... Não, pelo amor de Deus, gente, tá? É triste o que estão fazendo com o Brasil. Que vergonha, gente, que vexame. Triste.